Boa noite a todos. Começa agora a 12ª edição do programa Verdade 2013. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso debate hoje é a respeito das consequências para a América Latina da escolha do novo Papa. Fique atento, o programa Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721. Vale pergunta, vale comentário, só não vale deixar de participar. Além de você que participa de casa, participam aqui no estúdio conosco Padre Hermano Alegre. Padre Hermano é diretor executivo da agência Frei Tito para a América Latina. Participa também Carmadélio Silva, leigo consagrado e historiador. Conosco também Custódio Almeida, professor de filosofia do Instituto de Cultura e Arte da UFC. O Custódio também é pró-reitor de graduação. E o nosso comentarista, o empresário Irã Ribeiro. Senhores, muito boa noite. Prazer recebê-los. 3 estreias aqui no Na Verdade de hoje, discutindo esse assunto que mexeu com o planeta, né? E eu quero começar já de forma aqui impactante com as palavras do Leonardo Boff, dadas à revista Der Spiegel, alemã. Aspas, agora é Papa e pode fazer o que quiser. Muitos se surpreenderão com o que Francisco fará. Para isso, precisará de uma ruptura com as tradições, deixar para trás a cúria corrupta do Vaticano para abrir passagem para uma igreja universal. O que os senhores acham dessa declaração? Padre? Bom, eu acho que, se de fato isso acontecer, acho maravilhoso. Agora, muita gente acha que não conhece, eu também não conheço profundamente a Cúria Vaticana. Eu acho que é um momento favorável para mexer lá dentro, porque a opinião mundial, podemos dizer, por causa dos escândalos, tudo que envolveu essa bodega, podemos chamar, nesses últimos meses, nesses últimos anos, criou, de fato, uma expectativa muito forte. Portanto, quando o senhor fala de tudo o que aconteceu, o senhor diz as acusações? A questão dos bancos, a questão da luta de poder que existe dentro da Cúria Vaticana, cobrir ou não a questão da pedofilia, etc. Todos esses fatos criaram uma rejeição para uma instituição que a gente percebe que, sabe, traiu profundamente uma mensagem profunda de Jesus Cristo, que é uma mensagem de esperança, de transformação do mundo, olhado para os últimos. Então, eu acredito que o Papa Francisco tem uma oportunidade boa para encaminhar, de fato, uma reforma profunda lá dentro. Apesar de que eu imagino que dentro dessa Cúria Vaticana já está mexendo os pauzinhos para ver como se pode neutralizar ou como se pode, segundo aquele filme, mudar tudo para que não mude nada. Mas, se de fato, se o centro de interesse da Igreja saísse finalmente da Europa, da Itália, para ver o mundo, para ver a América Latina, para ver a África, para ver a Ásia, sabe? Então, esta é a oportunidade maravilhosa. É claro que o grande problema ligado a religiões na Ásia é a questão do diálogo com as grandes religiões. Para a África é a questão da inculturação, que é um elemento fortíssimo, que falta profundamente. E para a América Latina é toda a nossa nova teologia que nasceu, a teologia da libertação, que abriu espaço para mais umas 10, 15, 20 teologias novas, profundamente desenvolvidas, que olha a realidade do mundo. Então, por isso que esse momento é fundamental. Fora o fato que, acho que depois vamos falar também disso, os problemas que existem no mundo. A Igreja, devemos sempre lembrar, é um serviço ao reino de Deus, não é uma finalidade em si mesmo. Jesus Cristo sonhava não com a igreja, sonhava com o reino de Deus. De fato, nos primeiros 3 evangelhos, São Mateus, São Lucas e São Marcos, Jesus Cristo fala 120 vezes de reino de Deus. E só 2 vezes aparece o termo igreja, que não é o termo usado por ele. Antes da gente ouvir o Carmadélio, explica só rapidinho que essa palavra que a gente ouviu muito falar, mas que é meio nebulosa, o que é a cúria?
senhor puder aí dar uma explicaçãozinha rápida do que é isso? Bom, a Cúria Vaticana, praticamente, dizemos que é o conjunto, para fazer um paralelo com o governo, o conjunto dos ministérios. Né? Quer dizer, pessoas que têm uma responsabilidade, uma equipe de trabalho, para os vários setores. Por exemplo, a relação com as religiões não cristãs, a formação nos seminários, a equipe que vai escolher os bispos nas igrejas. O pessoal do Banco do Vaticano entra aí também? Bom, é claro. Tudo que é administrativo. O setor administrativo, que deve ser uma coisa bastante grande. Né? Ok. Então, é isso. Camadélio, muito boa noite. Boa noite. Queria saber de você a respeito dessas aspas fortes do Leonardo Boff. Rapaz, é o seguinte, eu discordo dele. Eu acho que a visão do Leonardo Boff, se você for pegar os termos que ele usa aí, se você for aplicar à igreja, o que nós iríamos escolher ao final não seria mais a igreja, seria qualquer outra coisa menos igreja católica. Então, quando ele fala de uma igreja universal, ou seja, se pressupõe uma realidade de igreja difusa, não identificada mais como igreja católica, apenas como uma religião, digamos, universal. Essa visão da cúria, eu tenho uma visão um pouco mais otimista. Eu sei, não podemos negar que existiram problemas, e existem problemas. Os próprios cardeais agora no consistório, nesse período agora de preparação do conclave para a eleição do Papa, tocaram nesse assunto. Nós sabemos que existem problemas, mas se coloca uma visão muito negativa, como se a cúria, né, que é formada por cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos, leigos, o povo da igreja que presta um serviço ao Papa, porque a cúria está a serviço, digamos assim, do governo da igreja, a visão que tem sido colocada é uma visão extremamente negativa, como se todas as pessoas que estivessem lá fossem terríveis, e não é isso. Reconhecemos que há problemas, acreditamos que precisamos de uma renovação, talvez de um paradigmas novos, sem ferir a unidade da igreja, aquilo que a igreja é, mas eu não compactuo com essa visão do Boff, nem com essa visão pessimista de uma certa satanização da cúria romana, como se tudo fosse a cúria, fosse um bocado de demônio querendo destruir a igreja e que o Papa é refém da cúria. Ah, exagero aí. Com certeza, eu não Então, concordo com esse explica para a gente tema. o que é um leigo consagrado, por favor. Leigo consagrado é o que eu sou. Sou casado, tenho 3 filhos, pertenço a uma comunidade nova, a comunidade católica Shalom. Tenho o meu trabalho normal, sou professor, tenho o meu salário. Ao mesmo tempo, sou dedicado à igreja. Vivo para a igreja, acompanho a caminhada da igreja, mas como leigo, né? Sou um leigo. Ok. Custódio, muito boa noite. Boa noite. Prazer recebê-lo. E aí, o que você acha dessas declarações? Bom, primeiro, do ponto de vista filosófico, é muito complicado você dizer não à tradição. Né? Tradição significa aquilo que é transmitido, e aí há uma autoridade no sentido de estar autorizado a. Né? Sem a tradição, não chegaria até nós os próprios ensinamentos evangélicos primitivos. Ou seja, sem a tradição, a própria mensagem básica que constitui a Igreja Católica evangélica de Jesus Cristo não chegaria até nós. Então, eu acho que tem que no mínimo, você tem que dizer claramente que você está falando de tradição aí. Tradição não são só os ritos, tradição não são só as formas de vestir as indumentárias. Tradição é a forma de transmitir também, né, uma mensagem. Então, eu acho que não existiria Igreja Católica sem a manutenção de uma tradição que remonta ao início do cristianismo, às primeiras comunidades. Inclusive, acho que o que deveria ser dito é a Igreja precisa recuperar tradições perdidas ao longo desse tempo. Né? Ao longo desse tempo, eu acho que, em função até das muitas capas, né, que se colocou da forma de organizar a instituição, a mensagem central, a forma de viver a mensagem central do cristianismo católico se perdeu. Acho que essa tradição precisa ser recuperada. Se fala muito em mudança, e essa é uma palavra que crentes e não crentes têm usado demais com a eleição do novo Papa, a mudança para você seria uma retomada. Talvez a grande mudança, eu acho que o Papa Francisco, a primeira mensagem que varou o mundo pelo Twitter e pelas mídias digitais foi: a Igreja sem Jesus Cristo não passa de uma ONG piedosa. Ou seja, o que é uma ONG piedosa? Aquela que se ocupa simplesmente de questões organizacionais,
de ritos e de poder, né? E esquece daquilo que é a verdadeira tradição, que é a transmissão de uma mensagem, né? A mensagem de cuidado com o outro, de cuidado com o mundo, que hoje eu vi a homilia dele, é também cuidado com a natureza, cuidado com os seres vivos, com o meio ambiente, né? Uma mensagem de cuidado, de misericórdia, de perdão, que é o que tem se visto. Eu acho que esta é uma tradição que não pode ser perdida. Irã Ribeiro, muito boa noite. Boa noite, Hamilton. Boa noite aos nossos telespectadores que estão aí com um novo Papa, com a nova visão e acompanhando o nosso programa. E eu também tenho uma nova visão como leigo, não é? Uma visão muito otimista deste novo Papa, pela sua essência de humildade. É um homem que se mostra com a humildade que cativa, tá certo? E hoje fez uma surpresa a seus conterrâneos na Argentina, quando se manifestou apenas pelo áudio, numa transmissão, numa solene, numa vigília católica lá na Argentina, muito obrigado. E ele se pronunciou e foi uma surpresa. Mas eu tenho aqui algumas colocações de um leigo que fica vendo por fora o que acontece, né? E aí a gente vê, falando das tradições, a gente começa a ver que é a Igreja Católica, tá certo? Esse universal aí que se falou, Leonardo Boff, não tem nada que se relacione àquela outra universal, aquela outra igreja que aparece. Que fique claro, né? Que fique claro isso, tá? Mas é a Igreja Católica Mundial, tá certo? E ela perdeu muito terreno, né? Ela de repente, perdeu muitas dos seus seguidores, né? E agora vem um novo Papa com essa característica de humildade que, de acordo aqui com o Custódio, poderá recuperar essas tradições da própria Igreja Católica. Mas a gente sente que houve uma migração, tá certo? Para as outras igrejas de uma série de seguidores. Isso nos deixa a ver que alguma coisa vem acontecendo, inclusive com as notícias que saem do próprio Vaticano, da própria Cúria, e aí entra a coisa de pedofilia, entra a coisa de dinheiros escondidos e etc. e tal, que, tá certo? Principalmente num país como o Brasil, onde a corrupção graça, isso deixa a gente muito duvidoso e querendo saber de uma notícia mais pura e mais correta. Isso que a gente ouve sempre falar a respeito dos fiéis deixando a Igreja Católica. Isso é preocupante? Se existe de fato, isso é comprovado? Acho que as estatísticas dizem que isso é comprovado. Né? Agora, interessante é procurar as causas. E acho que, procurando as causas, se pode perceber. Eu acho que devemos voltar ao amigo Custódio quando falou da tradição que foi esquecida, é a tradição de Jesus Cristo. Sabe? Nós não podemos fazer show pensando que chamamos os fiéis para a igreja, porque outras igrejas fazem show, fazem esse espetáculo, né? Porque acho que não é, sabe, ou se entende a nossa vida cristã, de fato, como um compromisso sério a serviço do mundo, dos sofredores, dos excluídos. Se não fazendo show, você pode encher um estádio com 70, 80 mil pessoas. Tá, mas como reverter esse processo de tantas e tantas religiões sendo fundadas a cada dia, seus templos cada vez mais lotados? Isso é preocupação? Dá para reverter esse processo? É necessário reverter esse processo ou não? E às vezes nem religiões diferentes, né? Às vezes religiões segmentadas dentro do mesmo processo, muitas aparecendo e dividindo, né? Se a gente for perceber hoje, que foi o dia da missa de apresentação ao mundo, né, do Papa, muitas religiões estavam presentes lá na praça. E ele fez referências a todas elas. Então, eu acho que é até complicado a gente falar de prejuízo e de reversão, né? Porque reverter significa o quê? Significa excluir esse outro, né, que vivencia a sua religiosidade
de outra forma. Seria oficializar uma competição aí. Exatamente. Consegue mais clientes. Então, hoje, por exemplo, uma expectativa boa que se tem em relação ao novo Papa é exatamente da retomada de uma ideia muito rica de ecumenismo, né? Ou seja, de convivência com uma mensagem... Com o outro, com o diferente. Que não necessariamente quem determina a validade dela é o rito, o modo de vivê-la, né? Mas claro, o modo de viver a mensagem é que determina, mas não necessariamente são as formas diversas que fazem isso, né? Então, eu acho que não é o caso da gente pensar em reversão, né? Porque senão se instala isso que você terminou de dizer, se instala uma competição... De clientes, né? E não de ideias. E aí tem outra questão. O Papa nos ensinou isso, deu uma lição fantástica quando encontrou 6.000 jornalistas. 6.000 jornalistas quer dizer que o mundo todo estava lá. Está lá. Né? Porque cada jornalista escreve pelo menos para um jornal, para uma rádio, uma televisão, etc. O que o Papa fez com os jornalistas é uma coisa interessantíssima que, para mim, foi um dos sinais sérios, nesse sentido que você colocou a pergunta, que nós não vamos competir, nós vamos nos respeitar e cada qual colocando o seu compromisso em primeiro lugar. O Papa disse, eu respeito a consciência de cada um de vocês, sabendo que cada um de vocês é filho de Deus. Por isso eu não vou dar aquela bênção solene que sempre o Papa dá. Olha, isso é incrível, é fantástico. Por quê? Ele ficou um momento em silêncio e depois disse que Deus os abençoe. Quer dizer, ele não quer enfiar uma bênção a todo custo em quem é católico, quem não é católico, já que você está aqui, você recebe a minha bênção. Não, ele disse exatamente, colocou a atitude certa. Vamos nos respeitar, todos somos filhos de Deus, vamos levar a sério o fato que cada um, em religiões diferentes, com visões diferentes, mas está procurando se comprometer. Este que é o caminho certo. Senhores, com licença, temos que fazer o primeiro intervalo. Voltamos daqui a poucos minutos com o segundo bloco do programa Verdade de hoje, discutindo a relação da América Latina com o novo Papa. Você pode participar, 3486-1721. Até já! Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa Verdade de hoje, discutindo a relação da escolha do novo Papa com a América Latina. Você pode e deve participar por meio do telefone 3486-1721 com pergunta ou comentário. Além de você, participam Padre Hermano Alegre, diretor executivo da agência Frei Tito para a América Latina. Participa também Carmadélio Silva, leigo consagrado, e historiador. Participa Custódio Almeida, professor de filosofia do Instituto de Cultura e Arte da UFC e pró-reitor de graduação, além do nosso comentarista e empresário Irã Ribeiro. Carmadélio, devo ver a palavra para você que você tentou falar e eu não deixei. Desculpa. Não, na realidade, era reforçar o que foi colocado aqui. De fato, o Papa Francisco ele tem dado sinais muito claros de mudança. Mas eu acho que a mudança não é tanto algo revolucionário que mude a face da igreja de forma absoluta, não. Eu acredito, como bem colocou o Custódio, que a grande mudança é um retorno às origens, naquilo que a igreja tem de mais autêntico e de uma vivência evangélica, porque, por exemplo, a pobreza que se refere, ele fala de uma pobreza, tem uma pobreza de natureza sociológica, ok? Mas ele se refere também, o próprio exemplo de Francisco, que pregava a pobreza, Francisco primeiro tornou-se pobre para ele poder pregar a pobreza. Ou seja, eu acredito sim nesta obra do Papa Francisco, mas repito novamente, eu sou mais otimista. Eu não acredito numa revolução. Eu já li alguns comentários do Papa, enquanto cardeal, que ele fez sobre temas polêmicos. Ele é absolutamente condizente com a doutrina católica, ele é firme na doutrina católica, ao mesmo tempo que ele é aberto ao diálogo, então, isso é muito positivo. Temas polêmicos. Nós estamos falando aí em retorno, só que tem algumas questões novas, de um mundo novo, de uma comunicação nova, que exige mudanças para frente, não para trás. Exemplo, homofobia, adoção, celibato, pedofilia, a questão do uso do preservativo num mundo com AIDS, não poder ou não ter ainda essa informação de que não se pode usar, são mudanças que não remetem à volta, e sim para frente. O que os senhores acham disso?
Eu acredito que essa questão, eu não pegaria cada um desses pontos que são reais, que você lembrou agora, que são aqueles sobre os quais se debate. Porque essa questão, sabe, que você lembrou agora, para mim é a questão mais geral de como é que dentro da igreja se trata a questão da sexualidade. Parece que se está com medo. Parece que até hoje a igreja não se reconciliou com o fato que a sexualidade é uma realidade que Deus colocou na pessoa humana. Uma sexualidade diferenciada, pessoas diferentes. Portanto, dentro disso é que se desenvolve a vida das pessoas e que as pessoas se realizam através de um exercício da sexualidade em todos os sentidos que essa palavra tem, dentro da vida da pessoa humana. A igreja, acredito, exatamente por causa de um celibato que é obrigatório, bastante absurdo no mundo de hoje. Podemos chamar de fantasioso? Que a igreja deve rediscutir profundamente essa questão. E discutir essa questão profundamente com pessoas competentes. Não só entre nós, porque temos vergonha de falar com outros, né? Mas a questão deve ser muito aprofundada a isso. Para que, de fato, a gente saiba libertar de tantos erros que existem e poder falar com competência, sabe, com profundidade, para que, de fato, o problema não seja escamoteado. Né? Mas qual seria o fórum dessa discussão? Onde seria? Onde ocorreria? A impressão que eu tenho, a questão é de ordem antropológica, a questão é do homem. Quem é o homem? A percepção que a igreja não separa a sexualidade do homem. Não existe uma sexualidade desencarnada. A sexualidade ela é uma expressão humana. Então, a igreja, quando ela fala, a visão da igreja sobre a sexualidade é uma visão de natureza antropológica. Ela vai, o homem, a imagem e semelhança de Deus. Quem é o homem? Para que o homem foi feito? Qual a intenção do Criador ao criar o homem? A partir dessas perguntas é que a igreja reflete acerca das questões da modernidade, como você colocou muito bem. Então, a meu ver, a questão não é só de natureza eu concordo com o padre parcialmente, de que, de fato, nós precisamos mudar uma visão realmente um pouco negativa acerca da sexualidade. Concordo com ele que, de fato, existem ainda resquícios de uma visão um pouco negativa, mas eu acho que a grande resposta não é a discussão da sexualidade, mas é a discussão de quem é o homem, porque a partir do homem é que a gente pode julgar o que é compatível com a dignidade humana ou não. Essa é a questão. Bom, primeiro eu acho que é complicado você falar de hoje, dentro da Igreja Católica, a visão da Igreja, tá certo? Ou seja, a gente terminou de passar por um conclave em que as diversas possibilidades de eleição de um Papa se diferenciavam pelas posições diferentes que cada um tinha, tá certo? Então você tem desde aqueles que com posições consideradas, do ponto de vista sociológico, avançadas, e aqueles com visões consideradas conservadoras. Então, é difícil você falar de uma visão, a igreja pensa assim, se você quer acolher o diferente, se você está falando de diálogo. Ou seja, falar de diálogo significa as coisas podem ser, como o padre Armando falou, naturalmente discutidas. Né? Então, dentro da Igreja Católica, eu acho que existe uma pluralidade, e eu acho que esta igreja só se sustentará por mais tempo se ela conseguir respeitar esta pluralidade até o fim. Ou seja, respeitar essa diferença e não impor uma posição como sendo a posição sua. É interessante, por exemplo, você vê o Papa Francisco dizendo que filhos de prostitutas em Buenos Aires devem ser batizados quando alguns sacerdotes, por conta de uma certa doutrina de igreja, não queriam batizar por serem filhos de prostitutas. Entendeu? Parece contraditório isso. Parece contraditório você ver o Papa recebendo 132 delegações de diferentes posições políticas, sociológicas, antropológicas do mundo hoje. Inclusive, um dos líderes recebido por ele hoje estava proibido de pisar na Europa, tá certo? Por questões escandalosas. Então, eu acho que a posição religiosa da igreja, ela se engrandece cada vez mais, quanto mais ela conseguir respeitar a pluralidade, a diferença e convidar para o diálogo. Você concorda que acaba sendo um sistema representativo? Você acaba, em nome de um chefe, eu vou usar essa palavra porque é um representante, você acaba deduzindo
o pensamento de toda uma religião. Ou não? Imagina se eu sou um católico e eu estou dentro de uma diocese. Se, como católico numa diocese, o meu chefe é o meu bispo. Certo? Certo. Então, a questão fundamental é que o Papa, enquanto figura mundial, ele é reconhecido como um líder religioso. Mas a posição pessoal do Papa, né, do ponto de vista, vamos dizer, teológico, ela não é a posição que pode se dizer é a igreja falando assim. Porque a igreja é plural. Né? A igreja fala assim do ponto de vista coletivo, por exemplo, nos seus concílios. Quem é que faz os concílios da igreja? Né? A igreja toda. Né? O Concílio Vaticano II foi uma revolução para além de posições individuais. Né? Eu acho fundamental fortalecer esse aspecto que você lembrou agora. Porque quem fala de sexualidade não é só a igreja. O mundo, pelo amor de Deus. Né? Quem não fala, quem não faz filmes, quem não faz debates, quem não faz conferências, livros desse tamanho, milhares de livros escritos. Então, nós, como igreja, devemos ter essa humildade de dizer, eu tenho uma posição, eu sento com qualquer um, com o mundo, para a gente encontrar um caminho comum. Eu não tenho a verdade já pré-fabricada no bolso. Talvez até agora, vamos dizer, há muito esse aspecto ainda na igreja católica. Eu falo católica porque pertenço a essa. Mas acho que outras igrejas não são tão melhores e piores, né? Sabe, nós de igreja devemos, até um tempo atrás, nós é que tínhamos a verdade de tudo. E nós que dizíamos o que é que se devia fazer em várias circunstâncias. E definido e pronto. Finalmente, devemos abrir os olhos para ver que o mundo está andando, o mundo caminhou. O mundo, sabe, evoluiu e tem tanta gente boa. Por exemplo, eu vi alguns filmes nesses dias que eu acho, quem fez esses filmes, sabe, são pessoas que devem ter um compromisso com a vida, sabe, uma percepção profunda da vida. E são pessoas, não eram teólogos, não é o cardeal que fez o filme. Né? São pessoas que raciocíniam, que pensam, que vê aquilo que acontece na realidade. Esta que é a riqueza que nós devemos saber perceber na sociedade. Eu ouvi atentamente aqui o que vocês falaram e eu volto aqui para o Brasil, não é? Um país em que o índice de analfabetismo ainda é muito elevado e que a igreja dá uma grande contribuição nas diversas religiões, uma grande contribuição para tentar segurar o nível da violência que chegou num ponto que nós todos estamos amedrontados. E quem poderia contribuir com isso seria a própria igreja, né? Trazendo essas pessoas que estão aí na rua, que estão nas drogas, trazendo dentro da igreja e tentando reformular esta forma de vida dessas pessoas, que muitas delas já não têm o pai, já não têm a mãe, não têm onde se educar. E talvez a única fonte de conhecimento e de educação fosse a igreja. Então, o Brasil precisa demais das religiões e precisa demais de uma religião que entenda esses aspectos novos que surgiram aí, não é? Tá certo que antigamente não se falava muito sobre isso, mas hoje já existe essa sexualidade diferenciada das pessoas. Então, para o Brasil, eu considero, Milton, que é de uma importância enorme que a igreja continue com essa contribuição educacional no sentido de trazer essas pessoas que estão na violência para um mundo mais cordial, né? Não, eu queria reforçar a questão do diálogo, né? Eu acho que o Papa Francisco tem emitido sinais muito claros a esse respeito. Eu acho que, de fato, nós, a igreja, nós precisamos dialogar com o mundo. Mas o diálogo pressupõe... não tem como haver diálogo se eu não sei quem eu sou. Eu tenho que ter uma identidade clara, que me permita dialogar com o diferente, para que nós possamos encontrar pontos em comum entre nós e nós possamos juntos construir algo. Nós não conseguimos nem nos entender ainda a nível de religião. Pronto. Então, nesse aspecto, é importante que o diálogo, não tem como conduzir hoje a evangelização do mundo sem um diálogo, mas o diálogo não pressupõe um relativismo, nem pressupõe que a verdade é fruto de um consenso, onde nós juntos chegamos a um acordo e definimos que o certo é isso. A religião cristã, ela é baseada numa revelação.
Jesus esteve entre nós. Não há uma contradição de discurso aí falar em evangelização do mundo e respeito às diversas... De forma nenhuma, porque a evangelização é levar as pessoas a um encontro com a verdade que é Como Cristo. é que fica, por exemplo, o diálogo com a religião muçulmana? Que houve uma pequena deterioração com o Bento XVI. O diálogo com as religiões ou com qualquer outro tipo de expressão religiosa pressupõe encontrar pontos em comum entre nós. Há pontos em comum entre as várias tradições religiosas. E que nós podemos caminhar juntos naqueles pontos que nós temos em comum. Isso não significa que nós também não tenhamos diferença. Eu não sou a favor dessa visão, desse relativismo que o Papa Bento XVI, de forma magistral, colocava tão bem. A ditadura do relativismo é exatamente isso, onde não existe mais verdade, onde a gente vai criando um consenso em nome da diversidade, que é condizente com o momento atual, mas que no final das contas não existe mais. O que é que existe de verdade? O que é que fica? Quem é o homem hoje? O que é que a gente diz para um filho nosso acerca do que é verdade, o que é correto, o que é um homem, o que é? Porque não existe mais referências. Entenda? Então, o diálogo pressupõe pontos de partida. Não há como eu dialogar se eu não sei de onde eu estou partindo. Essa é a questão. Deixa eu só fazer se nós olharmos o mundo animal não racional, tá certo? Existe um respeito à estrutura sexual muito mais forte. Muito mais forte. Né? Se nós observarmos o mundo animal não racional, lá os sexos, existe um respeito bem mais forte. Não, aqui não quero afirmar que está certo ou errado, não é por aí. Quer dizer, então, eu acho que alguma coisa deve ser vista nesse sentido para o humano, né? A sociedade está um pouco desorientada, a gente há de convir, porque faltam referências sólidas que permitam a sociedade ter como referência que possa se basear. Na realidade, hoje, cada cabeça acha que tem a verdade, onde cada um vai... quer impor aquilo. E a gente quer impor, claro que não se pode impor, o diálogo é fundamental, precisamos dialogar, mas precisamos saber, o diálogo pressupõe eu partir de algo, então não é diálogo. Padre? Ali que eu acredito que este é o ponto fundamental. Ou nós, sinceramente, admitimos que vamos procurar juntos uma verdade, porque senão cada religião está convencida que tem a verdade e ponto. O fato que eu digo, eu tenho uma revelação, foi Deus que deu esse conjunto de normas que nós... Quem disse isso? Nós dizemos que nós temos razão. Quer dizer, eu estou julgando dentro da minha causa. Inclusive, estou dizendo que Deus está pensando o que eu estou pensando. Quer dizer, a guerra nasce exatamente nesse ponto. Se nós colocamos esse Deus, sabe, frente a gente, pelo menos dentro da visão que nós temos na Igreja Católica, nós chegamos a Deus só através das pessoas. Só através das pessoas. Tanto é verdade que Jesus Cristo fala que ninguém conhece Deus Pai porque ninguém viu Ele, mas conhece o Filho. Conhecendo Jesus Cristo, Ele assumiu a humanidade. Se Ele não assumisse a humanidade, ninguém de nós sabia nada de Deus. Podíamos falar cada qual em mil maneiras. Mas a riqueza, eu acho, de cada religião é quando as religiões se colocam a serviço da humanidade. Contra a fome, contra a guerra, contra as drogas, contra a separação, as divisões. Ali que nós encontramos a verdadeira religião, aquela parábola muito bonita do Mas nós Evangelho. estamos longe dessa prática, né, Padre? A gente tem esse discurso, mas a humanidade está muito longe dessa prática. Claro. É pela prática que a gente se encontra, mais que pelo discurso. O discurso eu acho que vem depois. Porque aquela parábola do samaritano chamada, né, a pergunta final que Cristo faz, quem foi o que de fato exerceu a caridade com aquele coitado que estava morrendo? Aquele que teve piedade. Pronto, vai e faça isso. Entendeu? Vamos ouvir o Custódio ainda aí nesse bloco? Custódio? Bom, a questão da verdade é uma questão polêmica, de fato. Quando eu lembro de algo que na hermenêutica filosófica, um filósofo da minha predileção, Gadamer, coloca. Diante de Pilatos, Jesus Cristo fala de verdade, Pilatos pergunta, e o que é a verdade? E paira o silêncio, ou seja, ele não precisou dar esse tipo de resposta. Que nós apontamos para a verdade como um lugar comum, como um lugar de encontro, é uma coisa. Agora, o grande problema é a empáfia, muitas vezes, de se dizer o conhecedor da verdade
e tentar fixá-la. Ou seja, tentar fixar a verdade significa desconhecer muitas possibilidades, né, de mudanças, desconhecer o próprio movimento. Então, é claro que quando a gente fala de diálogo como algo central, como um lugar de encontro da verdade, de discernimento, né? Por exemplo, na religião se diz muito claramente a verdade é a vontade de Deus. Mas o que é a vontade de Deus? Né? Ou seja, a vontade de Deus pode se dar de diferentes formas, né? Por exemplo, fazemos guerra pela vontade de Deus. Exatamente. Nos matamos. Então, Deus é amor, né? E a gente se entende sobre o que é amor. Então, parece que tudo isso vira uma grande interrogação que nos leva o tempo todo a dizer, olha, eu sou inacabado, eu sou incompleto, eu tenho que reconhecer isso, e o meu inacabamento, a minha incompletude, tem que me fazer humilde e simples o suficiente para dizer, é o outro que talvez seja a resposta que eu preciso ter. Então eu preciso encontrar o outro. Né? E sem esse encontro com o outro, eu vou me impor, né? Eu vou matar o outro, eu vou assassinar o outro. Né? Então, a verdade é uma grande ideia de busca. Né? Ela não é algo que se fixa, né? Porque Deus, neste ponto, do ponto de vista de ideia, não se esgota. Senão a gente fixaria e esgotaria. Senhores, licença, temos que fazer mais um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais a verdade para você. Telefone 3486-1721. Ligue e participe. Até já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, mas ainda dá tempo de você participar por meio do telefone 3486-1721. Participe com pergunta ou comentário. Além de você, participam Padre Hermano Alegre, diretor executivo da agência Frei Tito para a América Latina. Participa também Carmadélio Silva, leito consagrado e historiador. Custódio Almeida, professor de filosofia do Instituto de Cultura e Arte da UFC, pró-reitor de graduação. Irã Ribeiro, nosso comentarista. O assunto de hoje, esqueci de dizer no começo do bloco, são as consequências para a América Latina da escolha do novo Papa. América Latina, bom, não sei se é senso comum, mas fala-se muito que 40% dos adeptos do catolicismo estariam na América. Você disse que era América, não era América Latina, não é isso, Carmadélio? É. O fato do Papa ser argentino, pesa essa questão geográfica ou não? É um movimento pessoal dele? Olha, eu acredito que não só na questão da igreja, mas em várias outras questões, como questões econômicas, questões políticas, a América Latina está sendo olhada como o continente onde estão nascendo as novidades. A gente percebe muito isso com contatos, sendo que trabalho numa agência de notícias, né? Nos contatos com a Europa, por exemplo. Né? Diga, quantas vezes o pessoal escreve, diga o que é que vocês pensam disso, o que é que vocês pensam. Quer dizer, voltado para a questão da igreja, eu acredito que o continente onde nasceu uma experiência de fé vivida, pensada, refletida e sistematizada, a primeira vez que isso aconteceu foi aqui na América Latina, com a teologia da libertação. E nós temos consciência hoje que nós, na América Latina, podemos, de fato, e devemos ter essa consciência e brigar para isso. Temos consciência do fato que podemos apresentar soluções diferentes daquelas que sempre foram pensadas até agora. São caminhos novos. Inclusive o documento que foi feito pelos bispos da América Latina, em Aparecida, em 2007, é muito interessante nesse sentido, porque coloca a consciência que aquilo que de novo nasceu e que é sistematizado naquela que nós chamamos de teologia da libertação, é uma realidade que vale para o mundo. De fato, eu participei agora, faz poucos meses, de um grande congresso em que havia mais de 800 pessoas, né, de toda a América Latina. E havia representante da África, representante da Ásia,
E foi interessante ver como na Ásia, por exemplo, a teologia da libertação é fantástica. Ela pegou e está se difundindo. Na África, o grande achado, né, é ver como nós devemos inculturar numa cultura radicalmente diferente da nossa cultura e da cultura europeia. Como é que na África nós podemos inculturar essa fé? Exatamente a partir de um raciocínio novo que nasceu na América Latina. E é por isso que acredito que, de fato, essa oportunidade, nós devemos ver como oferecer essa possibilidade nova que nós encontramos. Okay. Padre, peço licença, nós temos a primeira ligação da noite. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Seu nome, por favor? Meu nome é Ivo Salvani. Ivo, você tem pergunta ou comentário para a gente? Eu tenho uma pergunta dirigida ao Padre Hermano Alegre. Fique à vontade. O Padre Hermano Alegre, ele insiste em defender a teologia da libertação. Agora mesmo ele falou que foi levado para a África, etc. Né? Então eu fico vendo o seguinte, ele como padre, como cristão, a igreja, desde João Paulo II, já condenou essa teologia, que é uma teologia que prega a libertação do homem pelo materialismo marxista, quer dizer, pelo ódio de classe, pela luta de classe. Ele fala, deixa muito claro, ele não parece padre falando. Enquanto que a teologia da igreja prega a salvação do homem pelo espiritismo, pelo perdão, pela anistia, que esse padre, eu conheço ele é contra a anistia que tem no Brasil, ele quer a luta aqui, voltar ao ódio ideológico. Quer dizer, é um padre que me surpreende, porque é uma pessoa que ainda está insistindo nessa fracassada, condenada teologia da libertação. Eu quero saber dele se ele ainda não está no século XXI ou continua lá no século XVIII, XIX, sei lá. Ok, Ivo, muito obrigado pela sua ligação, muito boa noite. Padre. Olha, eu agradeço essa ligação, sabe, porque eu gostaria de saber onde esse senhor leu essas coisas relativas à teologia da libertação. Porque essas frases expressam exatamente o pensamento de uma direita fascista, perdoa a palavra, né? Que quer condenar e cortar as pernas à teologia da libertação. Olha, eu estou lendo muitos livros sobre a teologia da libertação. Nunca encontrei essas afirmações que está fazendo. Então vamos ouvir a opinião também do custódio do Carmadelli. Aliás, Carmadelli ligaram, uma moça ligou, uma telespectadora disse que eu estou atrapalhando você, que eu estou cortando você direto. Eu peço desculpas. Mas vamos lá. Não, eu queria fazer uma colocação acerca desse assunto. Eu não acho que o critério que foi usado para a escolha do Papa Francisco tenha sido um critério de natureza sociopolítica. Eu não acredito nisso. Nós não podemos entender a igreja apenas na perspectiva social. A igreja tem que ser... Se você nega a igreja a sua dimensão espiritual e mística, você a nega. Ela não é igreja. Ela se torna uma ONG piedosa. Então, eu não posso entender apenas a eleição do Papa Francisco, é a minha opinião pessoal, apenas como uma ressonância dos movimentos revolucionários da América. E sinceramente, eu acredito que foi uma inspiração de Deus, eu creio no Espírito Santo, eu creio que os cardeais ouviram a Deus dentro de um processo de escuta, e independente da geografia, poderia ser de qualquer outro lugar do mundo, escolheram o Papa Francisco. E creio que o fato dele ser latino-americano vai dar uma belíssima contribuição, porque ele, como latino-americano argentino, conhece muito bem a nossa realidade, mas sempre à luz da fé. Porque se eu não tiver a luz da fé, eu não preciso ser católico, eu posso ser apenas ser sociólogo. E aqui não vai nenhuma crítica à sociologia, mas eu tenho que falar a partir da fé. Se eu sou católico, eu falo a partir da fé. Eu estou aqui falando a partir da fé. Eu não analiso a partir de outra perspectiva. Então, a partir da fé, eu não acredito que o Papa Francisco tenha sido assim. Não, ele realmente foi Deus que o escolheu, eu creio nisso, e acho que ele vai dar uma bela contribuição para a igreja latino-americana. Não só latino-americana, para a igreja mundial, porque o Papa é do mundo, não é só da América. Entendeu? Custódio? Bom, eu também acho que o fundamental não é o fato dele ser da América Latina, porque poderia ser um Papa da América Latina com uma posição oposta à dele. Ou seja, não é o fato de ser da América Latina que tem as características do Papa Francisco, né? Mas é muito interessante que, sendo ele da América Latina, e aí vem à tona o quê? Vem à tona tudo aquilo, todas as referências que se tem da América Latina no mundo, né? Ou seja, a América Latina
é vista pelo mundo como aquele espaço geográfico onde existe sofrimento, pobreza, onde a emancipação humana é carente, bastante carente, né, de intervenções. E o Papa Francisco, pelas atitudes dele, passa a representar isso, tá certo? E isso é revolucionário, né? Ou seja, a igreja passa a se voltar para experiências, né, de cuidado com a vida e com os seres humanos, com os animais, de uma outra forma. É bom lembrar que São Francisco de Assis é da Itália, da Europa, né? E é uma referência de dedicação, né, aos sofridos. Mas eu gostaria de dizer alguma coisa sobre o que foi dito antes, né, sobre teologia. E se alguém quiser comentar também algo sobre a ligação do Ivo? Não, eu queria dizer para o Ivo o seguinte: nós estamos falando aqui de diálogo de respeito ao outro, né? Então, eu não acredito que a vontade de Deus esteja fixada em nenhum lugar, né? As teologias são tentativas de escuta diferenciadas, né? Existem teologias que são muito melhor acolhidas em determinadas experiências, outras em outras experiências. Eu acho que esses espaços eles precisam ser preservados. Não se trata de dizer que porque é a teologia da libertação, que é uma teologia X, né, que não serve. Ela pode ser uma experiência riquíssima e belíssima em muitos espaços do mundo, né, onde o ser humano é carente, sim, de justiça social, é carente de um olhar mais político, mais dedicado. Em outros lugares, talvez não, né? Então, eu acho que é o caso da gente trazer de volta esse espírito, né, de que a religião precisa ser capaz de fazer essas ligações, né, com o diferente com o outro. Irã Ribeiro, quer comentar a ligação do Ivo? Ou quer fazer pergunta? Eu não queria comentar a ligação, porque eu estou muito aqui com o que o Custódio fala. Mas não podemos, né, fechar o diálogo, a participação, o conhecimento. Nós não podemos fechar isso, tem que dialogar. Tá certo? Agora, eu volto aqui para a América Latina, uma região do mundo que necessita de uma assistência muito forte, principalmente de uma assistência religiosa. Olha, quando você imagina que uma determinada região a educação falta, a religião supre. A religião vem suprir um espaço importantíssimo na nossa sociedade. Como é que você diz isso, Irã? Eu digo isso porque eu conheço os subúrbios do meu Ceará. E sei que muitas vezes a mãe se apoia na religião para trazer o filho para dentro de casa, para trazer o filho para ir para uma escola. Tá? Então, e eu vejo aqui como um cidadão do mundo trabalhador, que estava até um pouco mais afastado da religião, estou me aproximando mais com o Papa Francisco. Pela sua simplicidade, pela sua... Eu comecei a me interessar, a ouvi-lo. Bom, se acontece comigo, será que não acontece com os outros? Tem acontecido com outras pessoas. Quer dizer, esta humildade e esta forma de conduzir o rebanho, olha, eu usando os termos aqui, né, de conduzir o rebanho, está me levando junto com esse rebanho. E eu acho isso importante. Sem dúvida. Senhores, nós temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô? Alô? Seu nome? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Fátima, e na minha concepção, até assim como leiga, mas eu particularmente vejo da seguinte forma: Jesus Cristo, quando ele passou aqui pela terra, ele pregou acima de tudo o amor, certo? E outra coisa, eu acho na minha concepção que não é rótulo de religião, igreja católica, ou evangélica, ou igreja tal, ou espiritismo. Não é rótulo de religião que vai levar o homem até a Deus. Okay. Mas sim, visitar as viúvas, visitar o oprimido, visitar os presidiários, vestir quem está nu, dar de comer a quem tem fome. Okay. Jesus pregou acima de tudo. O ponto crucial foi o amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Muito obrigado, então, Fátima. Eu sigo Jesus Cristo, eu amo o próximo. Eu trabalho num hospital de grandes traumas, que eu faço tudo para melhorar a situação daqueles que estão enfermos. Eu acho que Cristo está em nós desta forma. E o Espírito Santo de Deus,
que é o Consolador, ele está junto a cada um de nós quando a gente ampara aqueles que estão caídos. Fátima, agradeço demais a sua Então, participação. Para mim, na minha concepção, eu não vejo rótulos de igreja. O que Muito eu vejo obrigado. é seguir a Jesus. Obrigado e muito boa noite. Liga outras vezes. Obrigada. Quer comentar? Essa palavra da dona Fátima acho interessante, né? Porque exatamente é o essencial de qualquer religião. Qualquer religião que tenha como referência Deus e as pessoas. E nesse sentido, a questão da América Latina talvez entre para iluminar também outros continentes. Por falar em iluminar. Porque o nome de Francisco, o mesmo Papa Francisco disse que foi uma sugestão que veio do cardeal Dom Cláudio Umes, que foi bispo também aqui de Fortaleza, disse para ele, quando passou o número 77, né, passou 77 votos, ele disse, pelo amor de Deus, se lembre sempre dos pobres. Aí que ele pensou de se chamar Francisco, exatamente para colocar em prática o exemplo de Francisco, que é uma linguagem universal. O amor ao próximo não pertence a nenhuma religião, de fato. E por falar em iluminar, será que a relação igreja e ciência tende a melhorar um pouco e que serve também de apoio para muita gente? Eu tenho a impressão que esse diálogo precisa continuar, né? Mas já foi superado muito essa questão assim de que havia uma rivalidade entre a fé e a ciência. Eu acho que hoje em dia nós conseguimos compreender que cada um tem sua área de competência, e cada uma, na realidade, contribui com a outra, porque se a ciência ela é capaz de ir nas fontes, a religião é capaz de dar sentido àquilo que o homem descobre. Então, na realidade, nós precisamos das duas coisas, tanto da ciência como da religião. Então, acho que não existe mais esse conflito, é o diálogo, né? Mas volto a dizer, por exemplo, quando você falar de Francisco de Assis, você não tem como falar de Francisco de Assis se não falar de Cristo. O que tornou Francisco de Assis quem ele é, 800 anos depois, marcando a humanidade, foi uma experiência de amor que ele teve com Jesus Cristo, que o levou a deixar a riqueza para viver como um pobre. Ou seja, não tem como você pegar o ícone de Francisco como modelo se você tira a raiz de Francisco, que é Jesus Cristo. É isso que o Papa quer mostrar. Pode falar a respeito de ciência? Eu acho que a gente tem que avançar muito ainda. Alguns temas polêmicos da religião passam pela ciência. Aborto, por exemplo. Certo? Qual é a grande questão do aborto? A grande questão do aborto é saber se o feto, o embrião, qual é o momento que ele é... O momento que começa a vida. Que ele é vivo, que ele é ser vivo. Eu acho, e essa é uma questão de ciência, né, que não está esclarecida ainda. Na própria ciência existem dúvidas, existem polêmicas e tudo mais. Pedofilia. Né? Hoje pode-se considerar pedofilia um encontro de um adulto com um jovem de 17 anos. Mas daqui a pouco, por conta de determinadas leis, a idade pode ser 16, e aí já 14, não é pedofilia... Tecnicamente falando. Então, essas questões são importantes, eu acho que precisam avançar, é muito importante que avancem, porque às vezes não são questões de fé, né, não envolve isso que o Carmadelo disse, eu acho que a questão de fé dá para se conviver bem, às vezes são questões técnicas que ainda precisam ser definidas. Moça, como é que eu estou de tempo aí? Gente, felizmente, considerações finais, 20 segundos, padre, começar pelo senhor. Sobre essa questão da teologia da libertação, o pluralismo que ela abriu, hoje nós temos teologia da terra, teologia da mulher, teologia do trabalho, teologia negra, teologia índia, teologia garífuna, que é um grupo de negros de Honduras. Quer dizer, exatamente, cada cultura, cada pessoa, poderíamos até dizer, tem um jeito de chegar a Deus. Deus não é tão pobre que só fala através da teologia da Europa. Eu acho que Deus tem criatividade. Então, as nossas teologias é uma resposta a esse encontro que Deus faz primeiro. Não sou eu primeiro que faço esse passo. Então, eu espero que esse Papa Francisco, né, ajude a gente, de fato, nesse sentido, a ficar aberto aos outros. Ok. Carmadelo, 20 segundos. Como eu falei desde o início, eu tenho uma visão otimista, né? Eu acredito que o Papa Francisco
vai dar uma bela contribuição para a igreja, como o Bento XVI também deu, como cada Papa dá, e eu louvo a Deus pela vida dele. Eu acho que ele realmente vai marcar a nossa história enquanto catolicismo, e vamos aguardar. Eu acho que vem muita coisa boa por aí. Custódio, tão otimista assim? Eu vou usar a palavra diálogo. Eu acho que eu estou aqui porque eu sou otimista, eu sou professor porque eu sou otimista. E eu acho que o Papa Francisco, o que ele tem mostrado nesses seus primeiros dias, é de que é uma pessoa aberta ao diálogo. E eu acho que a grande revolução é a inclusão definitiva, né, da pluralidade do outro, né, na igreja. Ou seja, a igreja se torna aí mais madura, tá certo? E capaz aí de fazer as intervenções distintas que devem ser feitas nos diferentes lugares do mundo. Irã Ribeiro. Eu estou muito otimista com o Papa Francisco pelo fato da sua personalidade, da sua humildade. Isso, num líder como ele, nos traz esperança para a América Latina, porque nós precisamos cuidar dos nossos jovens que estão entregues às drogas e à violência. E a igreja pode dar uma grande contribuição e formar uma grande opinião sobre esse assunto. Ok, senhores, eu agradeço demais. Carmadelli, a reclamação não pesou, não interferiu muito na sua fala, não. Tive liberdade total, muito obrigado. Mas, olha, grande prazer receber todos, viu? Espero que nós conversemos ainda. Padre, quer falar? Eu esqueci de dizer uma coisa importante para quem pensa que a teologia da libertação é não sei o quê, né? Aquele amigo. Os teólogos da libertação aqui no Brasil têm vários encontros entre eles. Tem um grupo que chama Emaús, que era um dos grandes teólogos. Okay. Nós estamos preparando com essas pessoas um encontro de mística e espiritualidade, o encontro latino-americano para 2014. Inclusive, estamos procurando os fundos necessários, estamos já mexendo para chegar a isso. Quer dizer, a mística e a espiritualidade que faz com que a pessoa compreenda e haja. Ok. Tem algum site que acha essas informações da instituição? Um site... No site da Dital estamos colocando, mas estamos começando, quer dizer, mas com certeza vamos abrir um site especial para isso. Senhores, muito obrigado, muito boa noite, muito obrigado a você que ligou, que tentou ligar, que participou de alguma forma. Terça-feira que vem a gente está de volta com mais a verdade. Grande abraço, obrigado pela companhia, até lá. Alguém aí ficou chateado, viu?